E então eles estavam conversando, estavam discutindo e informações sendo jogadas para cá, informações sendo expostas para lá. De repente, o Mike e o Randolph aparecem na frente deles e interrompe a conversa. E eles falam, Mike, o que você tá fazendo aqui fora? Você deixou o Larry sozinho? Por que você tá aqui? E ele diz, eu preciso de uma testemunha. O Larry vai fazer uma declaração. E eles falam, fazer uma declaração? Fazer uma declaração por quê? Porque ele confessou tudo. Acabou de me contar tudo. Venham, eu preciso que vocês testemunhem isso. Rápido! E então o Larry falou sobre seus sonhos. E depois, ele começou a chamar esses sonhos de pesadelos. E ele confidenciou ao agente do FBI que esses pesadelos estavam interferindo em seu sono e estavam deixando-o deprimido. Ambos os homens estavam falando baixinho. E o Gary Miller mal podia ouvir o que eles estavam dizendo através do vidro. E nessa intimidade que o Mike estava criando com o Larry, ele disse assim, você precisa de tratamento, algo adequado que lide com seus pesadelos e a sua depressão. E então o Larry diz que havia sido encaminhado a um centro de saúde mental pelo detetive Amones, mas que o jovem conselheiro designado a ele não podia lidar com seus problemas. Depois ele fala, olha, às vezes eu me sinto solitário e também sinto uma necessidade de estar com mulheres. E o Mike pergunta, esse desejo é irresistível, Larry? E ele diz, é irresistível. Esse desejo é algo que eu preciso satisfazer para me sentir melhor. Então o Mike pegou uma foto da Jessica Roth. Foi uma instrução que o Gary Miller havia passado a ele. E ele colocou na frente do Larry. E ele desviou o olhar. Mas dessa vez, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. E então um silêncio tomou conta da sala de interrogatório. Por que não começamos a falar sobre aquele fim de semana? Então, mantendo a sua voz plana, calma e com a cabeça baixa, o Larry começou a falar. E dar detalhes sobre a Jessica Roth, onde a sequestrou, o que ele fez com ela em sua van e como tirou sua vida. Eu só faço coisas. Eu não estou no controle. Esse foi um daqueles momentos que eu não estava no controle. Depois ele começou a dizer muito sobre a Trisha Rittler e então passou a fazer comentários vagos sobre ceifar outras garotas. Pelo menos 2 em Indiana, uma em Wisconsin, perto de reconstituições. Todas as meninas pareciam iguais. E eu não consigo me lembrar de todas elas. Eu peguei várias garotas em outras áreas, mas eu não consigo me lembrar quais machuquei. Não houve mais lágrimas. Mas enquanto Larry falava, o agente Mike notou que o rosto do Larry se contorcia e as suas mãos da mesma forma, compulsivamente. No momento que ele sugeriu a declaração, levantou da sala, saiu para fora e foi ao encontro dos agentes. O Larry vai fazer uma declaração, porque ele confessou tudo. Enquanto corriam de volta para a sala de entrevistas, o Gary Miller sugeriu que eles gravassem o Larry, além de obter sua declaração. Dessa forma, um júri saberia que a confissão não foi coagida. Só que, para surpresa do Gary Miller, o Mike Randolph recusou. A política do FBI o impedia de gravar uma confissão. Em vez disso, o Mike tinha que escrever o que ele se lembrava da confissão do Larry.
E isso com suas próprias mãos em 2 folhas de papel em branco. Depois ele pediu que o Larry Hall assinasse cada uma das folhas, e o Gary Miller assinou como testemunha. O problema é que nenhum dos homens da lei percebeu que o documento começava com "Eu, Larry Duane Daniels". Na pressa de colocar tudo no papel, o Mike Randolph copiou o formato de outra declaração e esqueceu de mudar o sobrenome de Daniels para Hall. Além disso, nem ele, nem o Gary Miller hesitaram quando o Gary imprimiu seu nome em um bloco em vez de assiná-lo no roteiro. Só que o que o Larry Hall havia dito para o Mike Randolph não foi suficiente para o Gary Miller. Ele queria saber mais detalhes sobre o sequestro da Jessica Rhodes, o que poderia ser apenas conhecido pelo responsável, o culpado pelo fim dela. Como Gary Miller queria gravar sua conversa com Larry, o agente do FBI teve que se levantar e sair da sala. Mas agora que estavam sozinhos, quando Gary pegou o gravador, o Larry recuou. "Eu não quero ouvir a minha própria voz repetindo essas coisas horríveis. Eu não quero." Então o Gary teve que se contentar com as anotações. Ao longo do dia, enquanto Larry conversava com o Mike Randolph e o Gary Miller, os policiais de Wabash pairavam do lado de fora da sala do interrogatório em antecipação. E durante o intervalo, Jeff Whitmer entrou e entregou ao Larry Hall uma lata de refrigerante. Ele viu o Larry sentado lá, caído, chateado, e ele entrou na sala, colocou sua mão no ombro dele e disse: "Larry, vai ficar tudo bem." E o Larry disse: Não vai ficar tudo bem. Não está tudo bem e nunca vai ficar bem." Ele seguiu a multidão até um salão de jantar cavernoso. O Jimmy então olhou ao redor para ver onde deveria pegar sua bandeja, e seus olhos de repente travaram em um pequeno rechonchudo sentado no canto. Era o Larry Hall. E o Larry Hall estava vindo diretamente em seu caminho, a apenas alguns metros de distância. Ele se sentia como um imã, atraído pelo Larry, que chegava cada vez mais perto. E então ele se levantou e bateu com força no ombro do Larry. Nessa hora, o Larry girou e seus olhos aparentavam pura confusão e medo. E o Jimmy pensou: "O que foi que eu fiz?" Ao esbarrar com Larry no refeitório logo após sua chegada a Springfield, o Jimmy violou todas as advertências feitas pelos agentes do FBI e pelos policiais dos Estados Unidos. E enquanto Larry se afastava dele, o Jimmy pensou em deixar aquilo como se tivesse sido um choque acidental e não falar mais nada com o Larry. Mas então ele decidiu mudar o curso. "Ei, você parece legal. Você sabe onde eu posso encontrar a biblioteca da prisão?" E o Larry se assustou novamente e então disse: "Está nesse andar." A voz dele parecia um pouco arrastada, talvez por medicação. E aí ele apontou para o corredor e disse: "Eu vou lá para ler o jornal todos os dias. Você quer que eu te mostre onde fica?" E o Jimmy disse sim. E o Larry estava enraizado. E então perguntou: "Você acha que eu sou legal?" E o Jimmy falou: "Olha, é isso aí. Olhe para todos os caras que estão aqui." E então Larry riu e eles começaram a caminhar pelo corredor. O Jimmy tentou avaliá-lo discretamente pelo canto do olho. Já era ruim o suficiente que ele praticamente chamou a atenção do Larry de uma forma bem histriônica. E também era um pouco desconfortável ter chamado o Larry de legal. Com tudo o que ele viu nos arquivos, o Larry seria a última pessoa no mundo que alguém chamaria de legal. Mas se o Larry ficou desconfiado, ele não demonstrou nada. E ele apenas caminhou para frente sem nenhuma expressão em seu olhar. Quando chegaram à biblioteca, ele se virou e entrou.
era um local minúsculo comparado ao antigo local de trabalho do Jimmy em Milão, a prisão. As estantes de livros estavam alinhadas nas paredes, do chão ao teto, mas havia apenas 2 mesas de metal para leitura. O Larry folheava uma prateleira que guardava jornais em várias compridas, e ele pescou um jornal e se sentou. O Jimmy fez o mesmo. Mal percebendo o que puxou, apenas se sentou em frente ao Larry. Quando o Jimmy deu uma espiada, ele ficou surpreso ao ver que o Larry estava lendo o Wabash Plan. E mais tarde o Jimmy iria descobrir uma informação que muitos dos contribuintes americanos talvez não estivessem cientes. Mediante solicitação, a prisão assinaria o jornal da cidade natal de qualquer detento. O Larry virava metodicamente cada página e examinava de cima para baixo, antes de passar para a próxima. Quando ele terminou, ele se levantou, devolveu o papel à prateleira e foi embora, sem falar qualquer coisa com o Jimmy. E o Jimmy agiu como se não estivesse prestando atenção no Larry. E aí, mais tarde naquela manhã, o Jimmy teve a sua primeira consulta médica com o psiquiatra-chefe do centro médico. De acordo com as instruções do Larry Baumert, o médico psiquiatra era o único contato do Jimmy em Springfield. Era o único que sabia seu verdadeiro motivo de estar lá. Era o único que tinha ciência do disfarce. Quando o médico entrou na sala de espera para cumprimentar o Jimmy, ele lhe deu um aperto de mão rápido e oficioso. Ele estava na casa dos 50 anos, era alto, magro, tinha óculos, parecia um professor. Tal como acontecia com qualquer outro da equipe médica de Springfield, ele sempre estava de gravata, com uma camisa de mangas ou então com um terno. Sem dizer uma palavra, ele olhou para o arquivo do Jimmy enquanto o conduzia para o seu escritório, que parecia um armário. Mas quando a porta se fechou, as máscaras caíram. O médico jogou o arquivo de lado e disse: "Eu sei qual é o plano todo. Eu estou completamente por trás disso tudo. Se alguma coisa acontecer, eu serei o cara que vai te tirar daqui. Se você tiver problema com os guardas, você vai dizer a eles que precisa me ver e eu estarei aqui para lhe ajudar." E as revelações estavam apenas começando, porque ele revelou que havia colocado o Jimmy em uma cela que ficava em frente à do Larry Hall. Ele também ajudou a inventar uma nova ficha criminal. Então, ao invés do Jimmy contrabandear substâncias, dessa vez o material mudou para armas. Especificamente, a história era que o Jimmy contrabandeou essas armas através das fronteiras estaduais, o que era um crime mais provável que o colocasse em Springfield do que apenas substâncias ilícitas. O diagnóstico oficial do Jimmy era depressão grave. O Jimmy, inclusive, havia sido diagnosticado com depressão leve em Milão, mas agora as coisas mudaram. E eles usariam as complicações das alergias que o Jimmy tinha como uma desculpa para mantê-lo sob os cuidados diretos do psiquiatra-chefe. Então isso não chamaria atenção de por que esse mero preso está sendo constantemente observado pelo psiquiatra-chefe. E depois que eles passaram todo o plano e ele explicou tudo, antes de deixar o Jimmy sair de seu escritório, o psiquiatra deu um último aviso: tenha cuidado com esses prisioneiros. A maioria deles está sob medicação, mas podem ser muito imprevisíveis. Você não pode entrar em nenhuma briga. Você precisa entender, Jimmy, a complicação dessa missão. Não é apenas o seu disfarce que está em jogo. É a minha própria participação nesse esquema. Se o meu papel nessa operação se tornar conhecida, os pacientes vão se revoltar contra mim. Os agentes, os guardas vão ficar furiosos. A minha carreira aqui vai acabar. Eu consegui com muito esforço desenvolver uma reputação como alguém em que esses prisioneiros podem confiar. Se descobrirem o seu papel, tudo vai acabar. Se eles acharem que eu estou trabalhando com o governo, automaticamente vão achar que eu estou contra eles. Ninguém aqui gosta de um traidor. Até os guardas que tentam fazer os prisioneiros delatarem uns aos outros têm desprezo pelos que o fazem. O Jimmy começou a aprender que a questão de privacidade atingiu um nível totalmente novo em Springfield. A equipe médica realmente via os internos primeiro como pacientes e depois como condenados. Literalmente, o Jimmy só tinha um psiquiatra ali dentro. Se os funcionários percebessem o seu papel, eles também se voltariam contra ele. Naquela noite, depois do jantar, quando todos voltaram, o Jimmy percebeu algo
diferente. E dessa vez, começou a estranhar algo muito pior. A cela do Larry Hall estava vazia. Larry Hall havia desaparecido dentro da